Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão espiritual concedido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, 3 de setembro de 2021, fazemos parte também desta campanha Setembro Amarelo. E hoje vamos contribuir com um tema que vai proporcionar esclarecimento sobre a valorização da vida e ao mesmo tempo permitir que vocês, como ouvintes, possam fazer conexões dos ensinamentos de Jesus na preservação e cuidados para com a vida nas suas diversas dimensões. Para embasar a nossa fala, vamos citar as questões 132, 133, 944 do Livro dos Espíritos. Também nós utilizamos a palestra do Haroldo Dutra Dias, com o tema Vicissitudes da Vida, e o podcast de Rossandro Klinger, com o título 10 atitudes para quando você estiver no fundo do poço. São essa temática, então, que nós vamos trabalhar neste momento. Por que nós estamos neste planeta? Muitas das vezes nós nos perguntamos, Por que nascemos em famílias que não nos podem dar tudo e aí gera infelicidade em nós, Por que passamos por situações difíceis, dolorosas de separação de pessoas que amamos, e muitas das vezes é difícil nós nos desconectarmos deste ente amado que já não faz mais parte do nosso mundo material, Muitas das vezes nós nos encontramos diante de doenças incuráveis, enfim, são tantas adversidades que às vezes nós até duvidamos, do amor de Deus. Então, os espíritos superiores, eles nos responderam qual é o objetivo de nós encarnarmos, qual é o objetivo de estarmos neste planeta. E a primeira resposta é para alcançarmos a perfeição relativa. Ou seja, quando mediante a misericórdia e a ação da providência divina, nós, espíritos, conseguimos ter a oportunidade de habitar em um determinado planeta, que no nosso caso a Terra, iremos, claro, habitar este planeta, sentir e vivenciar todas as situações, ou seja, todas as vicissitudes corpóreas, um corpo material, que possam nos dar a possibilidade de alcançar o mérito para termos essa perfeição relativa. Esse processo, segundo Haroldo Dutra, é denominado de projeto educacional do espírito imortal. Ele é permeado de vicissitude. E o que são essas tais de vicissitudes? São todas aquelas situações que, numa primeira leitura realizada por nós, podemos classificar como situações negativas, como, por exemplo, o envelhecimento, o término de um relacionamento, um emprego que não nos satisfaz, conflitos familiares, uma doença, a perda de um ente querido. Então nós perguntamos, quanto tempo, nós podemos nos preparar para esse processo? Quanto tempo será que para alcançarmos a perfeição relativa é preciso ficarmos aqui sofrendo? Então, nós nos perguntamos ao mesmo tempo, vamos fazer o paralelo com a nossa vida, quanto tempo leva uma pessoa, um músico, para ser excelente músico? Quanto tempo ele passa treinando, fazendo os seus ensaios? Quanto tempo passa um atleta para conseguir uma medalha?
Então, se nós formos acompanhar a trajetória dessas pessoas e de muitos outros profissionais, excelentes profissionais, nós vamos ver que não foi pouco tempo, nem foi num dia, né? Não foi num mês, mas foram necessários anos para chegar àquela perfeição da música, para bater aquele recorde, né, mundial. E assim na nossa vida espiritual, a doutrina espírita nos esclarece que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e eles se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea, né, da vida física, dessa luta que nós temos no nosso dia a dia. Nós, espíritos eternos, habitamos este corpo, né, que é frágil, que é sujeito às intempéries do tempo, ao frio, à fome, ao calor e tantas outras adversidades. Então, Deus, que é justo, ele não podia fazer felizes a uns, né? Porque nós sabemos e pensamos e verificamos que existem tantas pessoas felizes vivendo e tendo tudo do bom e do melhor, enquanto outros não têm nada. Então, Deus não seria justo se fizesse de pronto, né, esses espíritos. Você vai ser feliz eternamente, vai ter tudo do bom e do melhor, vai ser rico, enquanto o outro vai ser pobre, não vai ter nem o que comer. Então, esse processo, ele é feito com muito esforço. Esse processo de busca de perfeição, ele se dá através da fadiga, ele se dá através do trabalho, e com isso, o que é que nós vamos conseguir? Um mérito. O atleta não consegue a medalha mediante o seu esforço. Nós também, no campo espiritual, nós conseguimos ter este mérito. Então, a vida de cada um de nós é um processo que se iniciou a partir da vontade de Deus, enquanto espíritos, né? A partir da vontade do nosso Deus Criador. E neste processo de melhoramento, que nós ainda somos simples e ignorantes, nós vamos vivenciando várias existências milenares. Então Deus oferta a cada um de nós de forma igualitária múltiplas experiências corporais. Por meio de que fator? Por meio da reencarnação, sempre visando o nosso melhoramento, a nossa felicidade, ou seja, aquele espírito criado simples e ignorante, através de várias existências corporais físicas em um determinado planeta, ele vai colocando na sua bagagem espiritual, moral, o melhoramento necessário. Mas esse melhoramento, essa felicidade, ele só pode ser o resultado do nosso esforço pessoal, seja em qualquer dimensão de progresso que venhamos a nos encontrar, material ou espiritual. Aquele rico vai passar as provações, as vicissitudes da riqueza, aquele pobre vai passar as diversidades da pobreza, e assim sucessivamente. Cada um de nós tem as suas problemáticas a serem superadas. Então, assim é que todos nós, sem sombra de dúvidas, temos a vida eterna. Nós somos um espírito, né, eterno, habitando um corpo material, um corpo físico que morre com o passar do tempo. Após o nosso nascimento, nós temos um determinado tempo de viver aqui na Terra. Então, esse espírito vive esse momento passageiro num corpo material, e quando ele desencarna ou morre, né, o espírito reassume novamente as suas responsabilidades, toma ciência novamente das suas possibilidades de melhoramento em uma determinada existência, e é aí que ele tem o arrependimento de ter deixado muitas oportunidades
passarem e sem proveito algum para ele mesmo. Então, o que é que nós fazemos? Nós, enquanto espíritos, na pátria espiritual, nós desejamos voltar a este planeta. E é assim que nós vamos, através das nossas vivências de dores, de sofrimento, de trabalho, na relação com o outro, a gente vai superando e se melhorando cada vez que nós habitamos o novo corpo. Situações adversas todos nós passamos. E então, Rosandro, ele vem, que é um psicólogo, né? Ele nos indica algumas atitudes que devemos nos esforçar para executar quando a dor nos abater, quando a dor chegar até nós, quando o desespero vier a nos assolar. Ele ressalta que também em muitas situações é indispensável o acompanhamento de um profissional da medicina humana, tá? Não basta só ter atitudes, mas é necessário também procurar ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um neurologista ou qualquer outro profissional da área, dependendo da situação que nós venhamos a enfrentar. Pois então, ele recomenda, e eu recomendo, né, que vocês possam assistir esta palestra também no YouTube. Ela é muito linda, ela é muito inspiradora. Eu só vou passar um breve resumo, né, de alguns pontos que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Então, se a dor chegou, a primeira coisa que nós devemos ter como atitude é acolher, é reconhecer, é sentir esta dor, para que a gente possa começar a extrair desse momento um aprendizado com experiência. E isso vai ficar internalizado em nós, que nós vamos também, como eu já falei, em muitas situações, buscar a ajuda de um especialista. Seja para o meu desequilíbrio psicológico, seja para o meu estado de saúde melhorar, eu vou procurar ajuda. Então, quando eu posso começar a vivenciar, a sentir que esse momento também seja permeado por meditação. Poxa, por que será que isso está acontecendo? Mas isso está acontecendo porque tem um motivo. Qual a lição que eu posso tirar daí e fazer com que o que está acontecendo comigo, né? O que esta dor está afetando em mim? O que esta dor está fazendo outros que convivem comigo sentirem? E aí eu vou percebendo, conhecendo o meu meio, e aí eu não vou ficando só no meu mundinho fechado. Eu percebo que tem pessoas que vivem em volta de mim que me amam, que também se preocupam da forma deles, né, comigo. Então eu vou ampliando este círculo, né, em volta de mim, e eu começo a perceber isso. Então eu começo a tirar lições proveitosas dessas situações. É também nesse momento que a gente precisa ter e desenvolver a nossa autocompaixão. Autocompaixão é aquele sentimento que brota do nosso coração. Eu sou especial para Deus, eu tenho o meu valor. Então eu vou buscar este amor que eu tenho por mim. Eu vou tirar um tempo para ficar sós e meditar, fazer coisas que eu gosto. Como, por exemplo, se você tem alguém que você ama e num determinado momento essa pessoa precisa de ajuda, como é que você faria para ajudá-la? E aí você vai trazer esse conhecimento para você também. Como é que eu posso cuidar de mim? Será que eu estou precisando de um spa, de um momento a sol, de uma contemplação de um rio, da natureza? O que é que eu queria fazer por outro, mas eu posso fazer por mim? Então, exige um espaço também, uma dedicação, uma atitude minha. É necessário também exercitar um novo olhar com essa nova situação. Ou seja, às vezes a gente fica
tão preso na rotina que esquecemos de visualizar a situação de uma outra forma. Quantas formas diferentes uma mesma situação pode aparecer para mim? E quando eu amplio o meu olhar, eu vou perceber outras soluções possíveis para aquela dor. Aquela dor ela vai ser acolhida e vai ser transformada em um processo provavelmente de me impulsionar para fazer algo. Então eu vou verificar que por hora, se eu mudo o meu olhar, eu percebo a situação que me atinge, que me aflige com um outro olhar e consigo a superação. Ele também, Rossandro, ele sugere que nós venhamos nestes momentos de estarmos lá no fundo do poço, experimentar coisas novas. Ele diz que nós devemos nos proporcionar conhecer o novo, desde que também a gente preserve a nossa integridade física. É um meio que eu tenho de superar aquele momento de tédio, de tristeza, né? Então, quando nós ampliamos o nosso horizonte, experimentando coisas novas, saudáveis, com certeza a nossa visão de mundo é ampliada. E aí a gente sai daquela rotina, daquela monoideia que nós estamos ali naquele momento de dor sentindo. Outra recomendação é que nós venhamos nos acercar de pessoas certas, né? Às vezes a gente vai buscar consolo em pessoas que muitas das vezes estão pior do que a gente. Então, nós nos agarramos àquelas pessoas as quais nos dão compreensão necessária com o discernimento também ao lado. São às vezes os nossos pais, aquelas pessoas mais velhas, com mais experiência, são os nossos professores, tem às vezes alguns amigos que a gente pode contar. Então nós nunca estamos sozinhos neste meio, né? Então, se a gente se compadece de nós, tem essa compaixão por conosco, nós vamos abrindo oportunidades de nos conectarmos novamente com a vida. Então, nós podemos encontrar as nossas raízes. Que raízes são essas? As raízes com Deus, as raízes com a nossa família. Então, nós vamos vivenciar aquela parábola que Jesus mencionou, do filho pródigo, que está registrada lá em Lucas 15, dos versículos 11 ao 32. Outra indicação que Rossandro nos recomenda é que nós venhamos a compartilhar esse momento de dor, esse momento que nós estamos vivenciando com os outros. E isso vai fazer com que a nossa história tenha também, auxilie de alguma forma outras pessoas. Isso porque nós somos coletivos, nós não podemos querer mudar esta natureza, essa essência nossa de sermos coletivos. Então, nós compartilhando a nossa história, nós também nos fortalecemos enquanto pessoas. E não muito mais, menos importante, ele também indica a procura da nossa fé, essa fé que está dentro de cada um de nós. Então Jesus menciona que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós também conseguimos transportar as montanhas. As montanhas nada mais são do que os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quando nós estamos fortalecidos em Cristo, nós temos força interior para superar as dificuldades que se apresentam, não esquecendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, se nós exercitarmos a nossa fé, nós temos também essa possibilidade de superação deste momento. Então, são várias possibilidades, né, de nós
é presentearmos a nossa vida com alternativas salutares para a superação de dificuldades nos momentos de grande angústia, de grande tristeza. E cada vez mais compreendendo essas nossas dificuldades, vivenciando, nós vamos assumindo o nosso papel de protagonista da nossa história. Nós vamos assumindo esse papel e vamos percebendo que nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós vamos cultivando a parte que nos cabe, né? Nós não vamos ficar procurando, foi a minha mãe, foi Deus, foi o vizinho, foi fulano culpado de eu estar aqui, foi o meu ex-namorado, meu ex-marido, minha ex-mulher. Não, eu sou responsável pelo que eu estou sentindo. Eu não vou deixar a minha felicidade na mão do outro. Eu só posso ser feliz com o outro quando eu sou feliz comigo mesmo. Então, a partir desse princípio, a gente vai experimentando, né, novas oportunidades de vivências diante de situações de sofrimento. E finalmente ele fala o seguinte: nós nunca devemos ter medo de cair. Todos nós neste processo evolutivo estamos suscetíveis de erros, de quedas. E não vai ser só uma, nem duas, nem três, mas vão ser várias. A todo momento nós temos situações que nos desafiam. Então é nesse sentido que nós também temos que verificar o quanto nós podemos nos melhorar, nos ajudar. Então a nossa palavra é que realmente nós venhamos a sentir a presença de Deus em nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando nesse processo evolutivo, que se Ele é o nosso Pai, Ele nos criou para este fim, Ele está ao nosso lado, Ele nos ajuda, nos auxilia. Então, nosso pensamento, nosso sentimento, nosso desejo mais profundo é que você valorize a sua vida, que você diga não ao suicídio, porque ele nada mais é do que uma porta falsa para nós que somos espíritos imortais. O corpo morrerá, mas o nosso espírito permanecerá vivo. Então, o suicídio é apenas uma demonstração de rebeldia suprema, né, contra a vontade de Deus que nos deu a vida. Se Ele nos deu a vida e nos dá a oportunidade de várias existências para melhorarmos, então vamos aproveitar, e esse é o nosso desejo. Muita paz. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.